de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Estou muito feliz. Estou em casa. Estou me sentindo em casa. Os irmãos muito acolhedores, muito receptivos. E, como o Fábio já disse, 15 anos atrás, onde tudo começou, eu ia me casar ainda com aquela mulher maravilhosa que Deus me deu. Eu orei muito, irmãos. Ela não orou, mas ela é uma bênção na minha vida. Era para ter vindo domingo passado. Peço até perdão para os irmãos. Tem um ditado evangeliquez que diz: se você não ouvir Deus, ouve a sua esposa. E ela falou: desmarca que o pastor vai pedir para você ficar. E eu não desmarquei. Ela falou na quinta-feira. Aí no domingo eu falei: Fábio, não vai dar, infelizmente. Mas graças a Deus estamos aqui hoje, para a glória do Senhor Jesus. Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, o verso 15. O Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com a igreja. Desde já externar minha gratidão à minha irmã, pastora Tânia, meu cunhado Fábio, pastor Fábio. Para quem não sabe, foram eles que oraram pela minha vida, que me ganharam, trouxeram para a igreja. E graças a Deus estou vivendo tudo que estou vivendo hoje em Deus, por esse casal maravilhoso. Então, se você pudesse aplaudir ao Senhor pela vida dos pastores de vocês, porque são um casal maravilhoso. Amo vocês de coração. Amo todos vocês, né? Minha mãe está ali também. Uma bênção. Queridos, 2 Reis capítulo 2, o verso 15. Nós vamos fazer assim. Tem hora que eu me empolgo. Se eu subir, vocês chegam o aço aí. Se eu gritar, vocês tacam o violão para cima e correm. Queridos, 2 Reis capítulo 2, o verso 15. Vamos lá. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Vamos ler somente esse, tá bom? 2 Reis capítulo 2, o verso 15. Vamos ficar só com esse versículo. O texto ele é autoexplicativo. Se você ler 2 Reis capítulo 2, o verso 15, você vai ver que é o último diálogo de Elias e o seu sucessor Eliseu. Eu gosto muito dessa passagem. Deus já me falou muitas vezes em cima dessa passagem, principalmente no momento que eles passam o Jordão. O texto está falando que depois eles atravessarem o Jordão, onde Deus abriu o Jordão para Elias e Eliseu passarem, chegar do outro lado, Elias vai fazer uma pergunta para Eliseu e vai dizer assim: olha, quero que eu te faça. Ele vai olhar e vai dizer assim: esse espírito que está sobre você, eu queria a porção dobrada. E é interessante porque já fazem 20 anos, pastor, que ele está andando com Elias. Mas só que em nenhum momento você vai ver Eliseu pedir alguma coisa para Elias. Você vai ver que depois de 20 anos de caminhada, ele vai olhar para Elias e vai falar assim: olha, já que você está me perguntando isso, eu queria a porção dobrada desse espírito seu. O texto está dizendo que Elias não vai falar assim: o que queres que eu te dê? O texto está dizendo, pastor, que ele está falando assim: o que queres que eu te faça? Há uma diferença naquilo que eu te dou e naquilo que eu te faço. Por quê? Se eu pegar esse copo de água e te dar, e você segurar, eu estou te dando o copo de água, você está portando ele. Mas agora, quando ele está falando assim: o que queres que eu te faça? O copo de água já não está mais nas mãos. É como se eu pegasse o copo de água agora e ingerisse ele. E essa é a grande questão na nossa vida. Quando nós assumimos o controle da nossa própria vida e pensamos que estamos no controle. Por quê? Porque aquilo que o Espírito Santo tem para nós não é para dar algo para nós, mas é para fazer algo em nós. Então, quando você está sendo transformado por Deus, Deus não está te entregando algo para você portar, mas Deus está fazendo algo em você para Deus portar você para Ele.
E aí quando você porta algo, você tem o controle, mas o problema é que quando a gente tem o controle, Satanás ele dá um tapa e toma. Mas agora quando eu pego esse copo de água e tomo, agora não é mais eu que porto, agora é aquilo que está dentro de mim que está me possuindo. Quem está entendendo aqui, irmãos? Eu posso te falar uma coisa? O Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite: até aqui você portou, até aqui você controlou, até aqui você segurou, mas hoje estamos indo para águas profundas. E quando você vai para águas profundas, não é mais a gente que domina, não sou mais eu que seguro, não sou mais eu que controlo, é o Espírito Santo que conduz. E hoje o que Ele está fazendo na minha e na sua vida é nos enchendo. Quem é cheio do Espírito Santo pode dizer um amém, um glória a Deus. Isso. Mas o que é interessante, que eu queria hoje transmitir a mensagem, é falar sobre um novo nível. Fala assim para o seu irmão: a vida depois do Jordão. Diga para ele, dá uma cotovelada nele e fala para ele assim: a vida depois do Jordão. Fala para ele assim, ó: você sabe que fase você está da vida? Porque isso é uma questão de maturidade. É extremamente importante você discernir o tempo. É extremamente importante você discernir as fases da vida. Olha Jesus, a mãe dele chegou nele e falou assim: ó, acabou o vinho, faz um milagre. Ele falou: não é chegado a minha hora. Por quê? Porque ele sabia discernir o tempo. O texto está dizendo que agora Eliseu está saindo de perto de Elias. Elias é trasladado. Ele está voltando e ele vai pegar a capa de Elias, vai bater no Jordão, o Jordão vai se abrir e ele vai passar. Do outro lado tem 50 profetas esperando ele. Ele passou como um servo, agora ele está voltando como diretor da escola de profeta. Todo mundo que se reportava a Elias, agora vai se reportar a Eliseu. Todo mundo que chegava falava assim: Elias, vai na minha casa orar. Elias, você tem um tempo para mim? Elias, você tira uma dúvida, você ora pela minha vida. Agora vai se reportar a Eliseu. E agora quando Eliseu ele está se aproximando desses homens, 50 profetas, os homens estão olhando para ele, está falando assim: olha, a gente queria procurar o Elias. Ele está falando: não vão, porque esse homem foi trasladado, esse homem não está mais entre nós. Só que a Bíblia vai dizer assim, que eles enfastiaram. O que é enfastiar? Eles pressionaram. Eles ficaram: deixa a gente ir, por favor, deixa a gente ir. A ponto de Eliseu olhar para eles e falar: vão. Eliseu libera eles. Mas o que eu acho interessante é que talvez Eliseu não está tendo o discernimento da responsabilidade agora que ele carrega. Por quê? Porque a capa que está sobre as costas dele é a capa do leão dos profetas, de Elias. Agora ele está carregando uma responsabilidade, e é necessário um cenário para que ele pudesse descobrir, para que ele pudesse entender a fase que ele está. Por quê? Porque uma era a luta de quando ele era servo, uma era a luta de quando ele servia Elias, uma era a honra de quando ele ajudava Elias. Agora a outra vai ser as lutas e as honras de quando agora ele é líder e ele é gestor da escola de profetas. Isso aqui é uma coerência. Muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos vivendo uma vida incoerente com aquilo que Deus tem para nós e com a fase que nós devemos estar. Você quer ver um exemplo? Pedro olha para Jesus. Jesus está nos seus últimos dias. Ele fala assim: ó, eu vou ser entregue e vou morrer. Pedro olha e fala assim: Senhor, eu vou contigo até a morte. O que Jesus respondeu para ele? Falou assim: isso aí, Pedro? Não. Jesus olhou para ele e falou assim: você não sabe o que você está falando. Você não sabe que nível de pressão está me esperando. Ele disse assim: Pedro, o galo vai cantar e você vai me negar. Por quê? Porque ele está falando assim: Pedro, o que você está me falando é incoerente com a tua fase. Aí lá na frente ele vai ressuscitar. Ele vai chegar em Pedro e vai olhar para Pedro e falar assim: Pedro, tu me amas? Ou seja, essa era a hora de Pedro olhar para ele e fazer um voto de relacionamento, de aliança com ele. Mas aí ele olha para Pedro e fala: você me ama? Ele fala: eu te amo, Senhor. Ele fala: então apacenta minhas ovelhas. Ele fala 2, ele fala 3. Por que ele faz isso, pastor? Porque ele está dizendo assim: Pedro, o que você diz não é coerente com o que você faz. A Bíblia vai dizer que quando Jesus está indo para Betânia, ele está passando por ele está trilhando um caminho para ir para a casa de Lázaro e Maria, eu acredito. Ele vai ver um pé de figo. Só que esse pé de figo tem muitas folhas, está muito bonito. O que ele está demonstrando ali parece ser um pé que está recheado de frutos.
Só que quando ele se aproxima, o texto vai dizer que ele não encontra nenhum fruto. Jesus olha para a figueira e fala assim: ó, está amaldiçoado, nunca mais nasça fruto de ti. Pastor, por que ele faz isso? Jesus é ruim, irmãos? Jesus é um Deus mau? Não. Jesus, ele não tem dificuldade em lidar com as nossas questões, com as nossas limitações. Ele tem dificuldade em lidar com a nossa incoerência. Quando eu olho para a Bíblia e vejo Jesus lidando com os fariseus, ele não tem dificuldade em lidar com o pecador. Ele não tem dificuldade em lidar com a mulher adúltera. Ele entra na casa de fariseu, mas o problema é quando ele vê um estereótipo e ele não vê aquilo na essência e no coração, porque ele diz que a verdadeira adoração, ela é em espírito e em verdade, e eu acredito piamente que eu estou numa igreja de verdadeiros adoradores. Se os verdadeiros adoradores já chegou, levanta as duas mãos para cima e dá um glória a Deus, do jeito que você sabe, um amém se você quiser aplaudir, mas eu sei que aquilo que está em você é muito maior do que está no mundo. Se o espírito da verdade está em você, libera algo, diga alguma coisa para o teu Senhor nessa... Oh, aleluia! Essa incoerência, irmão, isso aqui é muito sério, porque quando eu olho para ele, eu estou vendo um homem que está carregando uma capa, que fez uma oração, mas não tem noção do peso daquilo que ele orou e daquilo que ele recebeu. Mas o que eu acho lindo é que Deus não vai permitir virar essa noite sem que você entenda que fase você está da vida. Deus não vai permitir terminar o ano. Diga isso para o seu irmão, olha para ele com um olhar de profeta, pega na mão dele carinhosamente, olha para ele e fala assim: esse ano não termina sem que você entenda que fase você está, porque quando você está na fase certa, Salmo 1 vai dizer que você dá o fruto na estação própria, que você está plantado junto aos rios, e que tudo que você faz vai prosperar. Se ele entendeu, oh, aleluia, irmão. Eu estou sentindo a graça de Deus neste lugar. Eu estou sentindo Deus aqui. Isso aqui é lindo, irmão. E para não ser muito extenso, para a gente entregar o microfone para o pastor, para a gente cear, olha o que Jesus vai dizer para Pedro. Jesus está olhando para os discípulos, e os discípulos estão falando assim: ó, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas, estão dizendo que o Senhor... Ele está falando assim: em vós, o que vocês dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala assim: eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Jesus disse para Pedro: não foi carne e sangue que te revelou, foi o Espírito Santo. Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. No outro versículo, ele vai dizer assim para Pedro: Pedro, é necessário que eu vá a Jerusalém, ser entregue na mão dos pecadores, vou morrer. Pedro olha para ele e fala assim: Senhor, não faça isso contigo, pelo amor de Deus, não faz isso contigo. O que ele diz para Pedro? O mesmo Jesus que nesse cenário olhou para Pedro e falou assim: o Espírito Santo te revelou, você está cheio do Espírito Santo. Vamos para esse cenário? O que ele diz para Pedro? Para trás de mim, Satanás, está me servindo de pedra de escândalo. Aqui ele está falando assim, ó: aqui você é pedra de edificação, porque você entendeu as minhas fases, você entendeu que fase você está. Quando ele saiu fora e começou a viver um entendimento incoerente com a fase de Cristo, olha o que Jesus disse para ele: para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque a gente precisa entender uma coisa, que a fase que nós estamos, você que é pai de família, tem empresários aqui, tem pessoas que têm líder de ministério, líder de departamento. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus decide te levantar, eu não tenho mais como decidir se eu vou influenciar ou não. Eu tenho que decidir por qual espírito agora eu vou influenciar. Quem está aqui? Por quê? Porque quando Ele me levanta para influenciar pessoas, Ele está me tirando do quadro da coadjuvância e me colocando como protagonista. Deus não suporta que a gente viva uma vida inteira vivendo na coadjuvância, vivendo na sombra de uma realidade. Por quê? Porque quando você é coadjuvante e você não assume a sua identidade, essa é uma questão muito terrível, porque daí você começa a permitir que o mundo te intitule, que as suas dores do passado agora te intitule, que os seus traumas agora te intitule, e o diabo começa a colocar rótulo em você, porque quem está na coadjuvância não tem identidade, não tem nome.
Só que Deus está olhando para Pedro e está falando assim: Pedro, eu estou tirando você da coadjuvância e estou colocando você agora como protagonista. E quando ele coloca Pedro como protagonista, ele está falando assim: você tem duas escolhas. Você não tem como agora assumir se você vai querer influenciar ou não influenciar. Agora você decide, vai influenciar pelo meu espírito ou pelo espírito das trevas. Então quando ele chama Pedro, há uma pressão. Eu preciso que você entenda isso. A vida de Pedro vai mudar da água para o vinho, pastor. Porque agora, pastor Fábio, a vida de Pedro agora, você percebe que Jesus só fala o nome dele no final da história. Jesus toda hora: Pedro, está dormindo? Todo mundo dormiu, mas só Pedro? Só fala de Pedro? Pedro, está dormindo, Pedro. Vamos, Pedro. Pedro, o tempo todo. Pega os evangelhos e pega no finalzinho do capítulo 20 em diante. Você vai perceber que o tempo todo Jesus só fala de Pedro. Só que quando ele ressuscita, ele olha para as meninas, para as Marias e fala assim: ó, diga aos discípulos e diga a Pedro. Ele aparece para todo mundo no coletivo, mas para um ele aparece no particular. Para quem? Para quem? Para Pedro. Por quê? Porque quando Jesus começa a te cobrar demais, isso não é pressão, isso não é perseguição, isso é apontamento de liderança. Sabe o que Jesus está falando? É que existe algo diferente em você. Ô irmão, eu senti uma unção aqui agora. Existe algo específico em você. Levanta a sua mão para cima assim comigo. Existe um chamado, há uma pressão. Parece que 2022 foi o ano da perseguição, foi o ano das má notícias, foi o ano que parece que tudo deu errado, parece que só o seu nome estava na boca do povo. Mas eu digo para você, só sofre pressão quem assume o protagonismo. E quem está assumindo o protagonismo é porque hoje você é protagonista, mas amanhã você vai ser uma referência para a próxima geração. Se você quiser viver como coadjuvante, Deus te abençoe. Mas se você quiser viver como uma referência, se prepara. Se prepara. Como assim, pastor? Vai ter pressão? Vai ter perseguição? Vai. Vão falar de você? Vão questionar você? Vão questionar. Mas eu digo para você, o gigante é grande, mas grande também vai ser a honra que está preparada para você. Eu vou falar até você glorificar agora. Levanta a sua mão para cima junto comigo. Eu digo para você, a perseguição é grande, a luta é grande. Pega na mão do seu irmão, me ajuda a pregar. Levanta a mão dele para cima, fala assim: a pressão aumentou por causa da fase que você está. A perseguição é grande, a luta é maior, os inimigos são maiores. Mas quando você passar o Jordão, você vai ver 2 homens carregando um fruto. Eita glória, eita glória. E posso te dizer, esse fruto não dá para comer sozinho. Ô irmão, você não está entendendo o que o Senhor está falando para mim e para você. Sabe por que o pau está quebrando para a tua casa? É porque Ele vai usar você. Eu estou sentindo Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo graça aqui. Eu gostaria de ouvir só o som do violão e a igreja orando agora. Eu senti que entrou uma graça neste lugar. Camanto que selemaia. Eu senti que entrou uma graça neste lugar. O Espírito está entrando aqui e Ele está revigorando a força de algumas pessoas. Eu vim trazer resposta de Deus para você. Eu vim dizer para você: não pare. Não pare, coma desse pão, beba dessa água. Grande é a tua caminhada. Oh, aleluia. Eu tenho coisa grande contigo, diz o Senhor. Eu tenho missão. Irmão, você não está entendendo. Porque quando você enfrentar esse gigante, Davi olhou para o gigante e disse assim: ó, eu vou cortar sua cabeça. Mas ele estava com uma funda na mão. Como é que corta a cabeça com funda? Explica isso para mim. Só que quando ele vai com aquilo que ele tem, eita glória, quando ele vai para a guerra com a funda, ele vai girando, ele acerta a cabeça do gigante. A Bíblia vai dizer que ele pega a espada e corta a cabeça dele. Sabe o que eu vim te dizer? Se você continuar nessa fase, do jeito que você está, você vai derrubar o gigante, ele vai levantar de novo. Você vai derrubar, ele vai levantar de novo. Mas se você decidir avançar, já tem uma espada preparada para você, que quando você avançar, sabe o que você vai fazer? Deus vai te dar autoridade para você resolver esse problema de uma vez por todas. Eu vou falar até você adorar a Deus. Deus vai te dar autoridade para você resolver. Louvor, Deus está dando autoridade para vocês guerrearem no espiritual. Oh, aleluia. Manda canturimaia. Vocês nunca mais cantarão do mesmo jeito.
Vocês nunca mais dançarão da mesma forma. Por quê? Porque o que está descendo sobre este lugar, o Espírito Santo está me dizendo aqui nessa noite, está virando uma chave nessa noite aqui. O que o Senhor está entregando na sua mão não é fundo, é espada. Não é fundo, é espada. Diga isso comigo, não é fundo, é espada. Porque a fundo eu derrubo, mas a espada eu resolvo. É a autoridade de Deus para a tua vida. Se você crê, pega. Aleluia. Oh, irmão. Eu já estou encerrando. Você aguenta me ouvir 5 minutos? Eu já vou encerrar. Olha o que ele vai dizer. Isso aqui é maravilhoso. Os meninos estão falando assim: deixa nós ir, deixa a gente ir. Eliseu olha para ele e fala: vai. Só que você percebe uma coisa? São 50 profetas, Fábio. Os mesmos profetas que estavam olhando para Eliseu e estavam dizendo assim para eles: Eliseu, você está sabendo o que vai acontecer? Ele diz: eu sei, calai-vos, o teu senhor vai ser levado. Sabe o que significa isso? São pessoas que têm conhecimento da tua promessa. São pessoas que sabem o que Deus te prometeu, sabem o que Deus tem com a tua vida. Só que na hora que a promessa se cumpre, aqueles mesmas pessoas que estavam incentivando, sabe o que eles estão dizendo agora? Deixa a gente procurar Elias. Ah, irmão, sabe o que o Espírito Santo gritou no meu coração? As pessoas não têm dificuldade de saber da tua promessa. Sabe o que elas têm dificuldade, Wellington? De ver a promessa se cumprindo na tua vida. Quando a promessa é só uma promessa, não tem problema nenhum. Mas o problema é que quando Deus começa a cumprir o que Ele tem para você, aí quando Ele começa a cumprir o que Ele tem com você, as pessoas começam a te perseguir. Ah, não é possível. Ah, o fulano, tá de brincadeira. Ah não, o fulano não. Mas eu digo para você: continua. Faça o que Deus chamou você para fazer. Continua. Por quê? Porque olha o texto. 3 dias, 50 profetas, procura daqui, procura dali, cadê Elias? Não acharam. Aí o texto vai dizer que eles estão voltando. Todo mundo com aquela cara, né? Que a gente sabe. Aí Eliseu olhou para eles e disse assim: eu não disse para vocês não ir? Aí os caras vão chegando perto dele, e o texto vai dizer assim, ó: e voltaram a Eliseu. Diga comigo: e voltaram a Eliseu. O texto não diz assim: e voltaram para Jericó. O texto diz: e voltaram para Eliseu. Não voltaram para um território, voltaram para uma pessoa. Por quê? Porque território pode ser bom, carregar fruto, né? Legal, mas só carrega visão é o ser humano. E eu digo para você, você pode desfrutar de muita coisa na vida, só que tem coisa que você precisa colocar a sua vida debaixo de uma unção profética. Por quê? Porque você precisa entender que a capa está na mão de Eliseu, e só é possível atravessar se Eliseu pisar o pé na água. Ah, você não está entendendo, irmão? Quando Eliseu recebe os meninos de volta, olha Eliseu. Eliseu olha para os meninos e fala: ó, tá tudo tranquilo, fique em paz, tudo tranquilo. Os meninos chegam perto dele. Há um impedimento? Havia um impedimento? Havia um bloqueio? Havia. Só que Eliseu é um profeta, e um profeta é conhecido por ter revelações de Deus. Mesmo sem ninguém falar nada para ele, ele é conhecido por receber revelações. Só que o texto aqui não diz que Eliseu recebeu revelação. Sabe o que Eliseu recebeu naquele dia? Informação. Por quê? Porque quando você se relaciona com Deus, Deus fala com você coisa que ninguém sabe, né? Só que aquele dia Deus não queria revelar nada para Eliseu, porque Deus queria criar um vínculo, um relacionamento. Então o que ele fez? Ele tirou a barreira que estava no coração dos profetas, abriu o coração dos profetas e fez o coração deles acessível à liderança de Eliseu. Quando os profetas chegaram perto dele, eles chegaram com o coração quebrantado, se prostraram diante de Eliseu, não é para adorar Eliseu, mas reconhecendo que o espírito de Elias repousava sobre ele. Quando ele chega perto de Eliseu, eles olham para Eliseu e falam assim: ó, Eliseu, a terra é boa, mas as águas são ruins, as águas são péssimas, a água é infrutífera, tudo que tem na água ali está morto. Aí eu achei interessante isso, irmão, porque isso aqui me trouxe uma lição. Deus tem hora que Ele não vai revelar nada para a gente. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai quebrantar o coração de alguém que era duro de coração dentro daquela casa. Eu estou profetizando.
duro de coração dentro daquele serviço. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai tornar o coração daquela pessoa acessível, para que ela possa trazer informações para você, que vai trazer a solução do problema que há anos ele não conseguia resolver. Oh, aleluia! Porque tem pessoas que estão sofrendo no casamento, sofrendo no serviço, na vida financeira, e até hoje bateu cabeça, quis fazer do teu jeito, foi atrás de corpo morto, foi atrás daquilo que já passou, que já morreu. Mas sabe o que Deus está me falando aqui? Que eles estão voltando. Oh, aleluia, aleluia, irmão. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando com algumas pessoas aqui. Sabe aquele parente rebelde? Sabe aquele amigo rebelde? Sabe aquela pessoa no teu trabalho? Sabe aquele irmão de ministério? Sabe aquela pessoa na faculdade rebelde, duro de coração? O Espírito Santo manda eu te dizer, já estou trabalhando no coração dela, e ela vai te procurar. Ah, irmão, sabe o que é lindo aqui, Vinícius? É que Eliseu não disse nada, só a presença de Eliseu já fez os meninos começar a confessar na onde estava o problema. Pastor, não entendi. O milagre aconteceu? Aconteceu. Eliseu vai pegar o sal, vai pedir o sal, vai derramar na água, vai acontecer o milagre, legal. Mas eu não sei se você entendeu aqui. Para a gente fechar esse pensamento, o milagre só aconteceu porque houve confissão. Sabe qual que é o nosso problema? A gente quer milagre. Quem que não quer ser curado? Quem que não quer prosperar na vida financeira? Quem que não quer milagre, irmão? Mas a gente não quer perdoar. Mas a gente não quer aceitar o próximo. A gente não quer lidar com as indiferenças. A gente quer milagre. A gente quer vir, passar por aquela porta e como uma varinha de condão, Deus olhar e fazer assim, ó, pá, e a nossa vida mudar. Mas eu digo para você que a confissão precede o milagre. O que significa isso? Que vai ter muita gente para te procurar ainda esse ano, que vai chegar em você e falar assim, cara, eu vim te pedir perdão. Ah, irmão, vai chegar em você e falar assim, eu preciso te dar um abraço. Eu preciso te dar um abraço. Oh, aleluia. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Sabe por quê? Deus não vai fazer milagre na minha e na tua vida para a gente voltar com problemas de estimação para casa, deitar no travesseiro e a lágrima correr no canto dos olhos, não. Dessa vez o Senhor está falando assim, agora você vai desfrutar do seu milagre, porque quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai dormir em paz. Você vai ter paz no coração. Deus vai tirar esse peso da tua mente, da tua vida. Quando você colocar a cabeça para dormir, o Espírito Santo vai dizer assim para você, pode deitar, pode dormir, porque quando você acordar, eu já provi para você, já entrei com providência, já entrei com milagre. Isso é para adorar, é para glorificar. Se eu fosse você, eu pegava na mão do seu irmão, fala assim para ele, vai ficar até quando para receber? Ah, irmão, vai ficar até quando para perdoar? Vai ficar até quando para abraçar? Vai ficar... Ah, irmãos, não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando. O Espírito Santo está me falando aqui. Eu estou tentando encerrar, mas o Espírito Santo está falando comigo. Olha o que o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou assim para mim quando eu estava lendo esse texto. Ele falou assim, sabe qual que é o nosso problema? Sabe qual que é o problema de vocês, meu filho? Falou para mim, vou falar de mim. Falou, sabe qual que é o problema? Eliseu foi o cara que quando Elias passou, Elias nem convidou ele. Elias falou assim, sabe o que eu te fiz, né? Ele falou, sei, só vou beijar minha mãe e já estou voltando. Foi assim ou não foi? Na primeira chamada, Eliseu correu atrás. Agora Elias está falando assim para os meninos, não vai. Não vai. E os meninos, não, nós vamos sim. Não vai. Você vai quebrar a cara. Já viu o pai quando está aconselhando o filho? Meu filho, eu já trilhei esse caminho. Não faz isso. E ele está falando, não, nós vamos. Sabe por quê? Porque a gente é acostumado a desonrar para honrar, a rejeitar para aceitar. A gente é acostumado a se distanciar para aproximar. Mas isso está sendo quebrado hoje na nossa vida, porque Eliseu é um homem de uma chamada só. Sabe o que esses dias eu preguei sobre isso lá na nossa unidade, lá na Igreja Central do Avivamento? O meu líder não precisa me convidar. Quando ele caminha eu já me sinto convidado. Se o meu líder for para a direita eu vou atrás dele. Se ele for para a esquerda eu vou atrás dele. Por quê? Porque se ele está andando, a capa está na mão dele.
E não tem problema que vai continuar parado na nossa frente, irmão. Não sei se você está entendendo isso aqui. O problema é que a gente acha que vai resolver sozinho. Aí a gente chega no Jordão, olha para Moisés e fala assim: e aí? Era melhor ter voltado. Para morrer aqui, vão matar nós aqui. Só que Moisés fala assim: e aí? Deus olha e fala assim: ei, meu filho, por que está clamando a mim? Toca na água. Na hora que ele toca, não abre daqui para lá, vem um vento de lá, começa a abrir o mar vermelho. Mas sabe por quê? Porque tem coisa que só abre debaixo de uma unção, debaixo de uma palavra profética. Mas o que eu acho lindo é que a partir de hoje tem pessoas que estão falando assim: Senhor, a partir de hoje eu não vou ser mais crente de 2 chamadas, que o meu líder tem que falar 2, 3, que o Espírito Santo tem que falar 10 vezes comigo. Você vai estar tão sensível à voz do Espírito Santo, você vai estar que nem aquele casalzinho de namorado que está falando baixinho, dando risada, que eles ficam lá dando aquelas risadinhas e ninguém está entendendo nada. Aí você fica, olha, fala: ai gente, para que isso? Aí eles ficam falando baixinho, mas só que eles estão entendendo tudo. Por que eles estão entendendo tudo? Por causa que eles estão perto. Você vai estar tão perto do Espírito Santo, oh, aleluia. Você vai estar tão íntimo do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai falar uma vez só com você. E na hora que o Espírito Santo falar, você vai se levantar e falar: eu entendi, Espírito Santo, eu entendi. Quem está entendendo aqui o que o Espírito Santo está dizendo, irmão? Você pode dizer um glória a Deus, você pode dizer um amém, você pode dizer bem forte que você está entendendo. Para a gente encerrar, a última lição que eu aprendo aqui: Eliseu pega o sal e ele vai para a fonte. Mas sabe o que eu acho lindo? A última experiência que Eliseu teve com a água, ele nem se molhou, ele passou com a água em seco e admirando. Eu fico imaginando Eliseu admirando. Você consegue imaginar um rio, ele barrado, você vendo os peixes passando por dentro do rio, ele passando e desfrutando da beleza, olhando e peixe para todo lado, aquela coisa mais linda, um aquário natural. Você consegue imaginar Eliseu passando e vendo tudo aquilo? Que coisa de doido. Só que agora Deus está falando assim para ele, falando assim: agora vai lá, meu filho, resolve esse problema. Só que o problema agora vai ser diferente. O problema agora, você vai lá na fonte, joga sal na água. Só que agora eu não vou abrir mar, agora eu não vou abrir rio, agora você vai ter que se molhar. Por quê? Porque aqui você passou, eu resolvia problemas para você, e você tinha vezes que nem precisava estar presente. Aqui você orava no seu quarto, e quando você saiu o problema já estava resolvido. Era assim ou não? Você orava aqui por uma pessoa, aí quando você olhava no WhatsApp, a pessoa mandando mensagem para você: eu vou para o culto hoje, hein? Você orava no seu quarto, e quando você saía, o patrão: tem uma reunião, estou pensando aí em colocar um cargo para você. Você orava aqui, você resolvia tudo. Só que agora o Espírito Santo está falando assim: vai lá. Como assim? Agora vai ser de corpo presente. Por quê? Porque você precisa entender que você mudou de nível. Você precisa entender que a fase mudou, que a chave virou. Você precisa entender que agora não se resolve mais problema só orando. Agora tem que confrontar, tem que olhar no olho. Agora tem que sair lá, olhar no olho, sentar, pegar na mão e falar: irmão, você tem que entender agora que o Espírito Santo, o nível que Ele está te colocando, não vai adiantar fugir não vai resolver. Por quê? Porque você vai ter que ir lá. Só que quando você chegar lá, aquilo que era aparente, que era bonito, porque os meninos disseram assim para Eliseu: a terra é boa, mas as águas são problemáticas. O que é isso? Isso é aquilo que era aparente. A terra é boa, é aparente, é visível, mas as águas são problemáticas. Pastor, o que significa isso? O Espírito Santo gritou no meu coração quando eu estava vindo. Ele está falando assim: diga para a minha igreja, diga para as famílias, diga para o pai, para a mãe, que não vai dar mais para viver uma vida de aparência. Não vai dar mais para viver uma vida de mostra fruto, mas por dentro está amargo. Mostra fruto, mas por dentro está chateado. Eu digo para você nessa noite: hoje o Eliseu da tua vida já está entrando na tua casa, já está acessando o teu problema, já está acessando as suas águas, e ele já visitou os lençóis freáticos da tua vida.
E Ele está dizendo para você: fica tranquilo, porque a água que era estéril agora vai começar a produzir vida. Oh, aleluia. A terra que era estéril agora vai começar a produzir frutos, porque chega de falar de uma coisa boa e viver uma coisa ruim. Chega de profetizar uma coisa boa na tua vida e viver coisas amargas. O Espírito Santo manda eu te dizer que a partir de hoje, tudo que verem na tua vida vai ser exatamente aquilo que você está vivendo. Tudo. Eu sou profeta de Deus, irmão, e eu vim profetizar para a tua casa. Levanta uma mão para cima, coloca uma mão no coração. Eu vim de Deus profetizar uma palavra aqui nessa noite. Eu não vim de ir lá deixar minha igreja para vir aqui brincar de ser profeta e nem brincar de adivinhação. Eu vim dizer para você uma coisa: o que Deus está fazendo na tua vida é exatamente aquilo que você sempre sonhou. Aquela família que você idealizou, o emprego que você idealizou, a vida ministerial que você sempre sonhou. Sabe a igreja do teu sonho? Sabe o ministério do teu sonho? Ele está falando: a partir dessa confissão, meu filho, eu vou mudar o quadro da tua história. Oh, aleluia, aleluia. Você não vai mais viver uma vida de aparência. Hoje Ele visita os lençóis freáticos da tua vida, e Ele está falando assim: ei, quando você falar de vida boa, você vai ser o primeiro a desfrutar dela. Quando você falar de casa boa, você vai ser o primeiro a desfrutar dela. Por quê? Porque tem gente que olha para você e fala assim: para quê? Para que isso? Para que aquilo? Deixa eu te falar, não reclama não, não murmura não. Por quê? Porque é coerente com a fase que ele está vivendo. Oh, aleluia. Fica de pé comigo nessa noite. Eu queria que você fechasse os teus olhos, colocasse a mão no teu coração. Mas eu sinto que o Espírito Santo está falando assim: você não está vivendo 10% daquilo que eu tenho para você. Você não está vivendo ainda 10% das coisas que eu tenho para a tua casa, que eu tenho para a tua família. Eu vou alinhar a minha vontade. Eu vou alinhar o seu tempo com a minha vontade. Se prepara. É muito forte o que eu vou falar, mas eu tenho que falar, irmão. Isso aqui é muito sério para mim, irmão. Eu não brinco de ser profeta, mas o Espírito Santo está falando assim para mim: cuidado, não tente fazer aliança com pessoas que eu já disse para você que não vale a pena. Vai ter que bloquear uma galera no WhatsApp aí. Tem uma galera que vai te rejeitar, não vai mais fazer parte da tua vida, e o Espírito Santo vai olhar e falar assim: não fique com remorso, não fique com dor no coração, não fique chateado, não fique amargurado. Tem gente que está entendendo, mas o Espírito Santo está dizendo assim: não é que eles são ruins, não é que eles não prestam, é porque a fase que eu tenho para você, eu já preparei novas amizades. Oh, aleluia. Eu já preparei novas companhias. Eu já preparei novas pessoas. Não é que esse emprego era ruim, não, o emprego era bom, mas o que eu tenho para você agora é coisa maior. A arca é bom, irmão, até parar de chover. Na hora que para de chover, chega a hora de sair da arca. Oh, aleluia. Chega a hora de você descer do barco. E você sabe o que eu aprendi, pastor Fábio? Não é difícil rejeitar o que Satanás entregou para nós na época do mundo. O difícil é rejeitar o que Deus nos deu. Como assim, pastor? Quando a fase vira, tem algumas coisas que Deus te deu que Ele fala: isso não faz mais parte da tua vida. Agora vira a chave. Vira a chave. Aquele tempo de oração que você tinha, vai ter que dobrar. Oh, quem está entendendo? Aquele tempo de devocional que você tinha, te prepara. E eu vou ser mais ousado ainda. Tira o passaporte esse ano. Teve 2 pessoas que pegou. Tira o passaporte esse ano. Deus manda eu te dizer. Eu estou falando com algumas pessoas aqui. O Espírito Santo esse ano está falando assim: é esse ano que eu te coloco dentro desse avião para viajar as nações. Camanto que macele maracai. Parece que eu ouço o barulho da turbina do avião, irmão. Parece que eu vejo você subindo aquela escada. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar. Oh, aleluia. Entra nessa atmosfera com o Espírito Santo. Isso. Oh, meu Deus, baixou uma nuvem de glória aqui.